Bem-vindo ao Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Eu sou Flávio Cury, sou cardiologista e coordenador do Centro de Estudos do Hospital Copistar. No episódio de hoje, falaremos sobre o tema Desmistificando o Câncer, o que o paciente precisa saber, com a presença do Dr. Henry Naiman, oncologista, clínico e coordenador do Centro Avançado de Oncologia do Hospital Quinta Dor. Um prazer, doutor Henry. Estamos aqui para aproveitar o senhor ao máximo, né? Então me diz uma coisa, doutor Henry. A gente sabe que o câncer está aumentando no mundo. Cada vez a gente escuta falar, tanta gente com câncer. O que a gente pode fazer para reduzir o risco de ter câncer e o risco do câncer evoluir mal, doutor Henry? Bom, em primeiro lugar, Flávio, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente olhar para o câncer e entender a dimensão dele. Ou seja, o câncer vem aumentando no mundo. Se nós olharmos hoje para a estatística de mortalidade baseada na Organização Mundial de Saúde, você tem em torno de 10 milhões de pessoas morrendo para o ano de 2022 de câncer e uns 20 milhões de incidência, mais ou menos a metade. Olhando para a sobrevivência, cada vez mais as pessoas vivem. Então significa que as pessoas vão sobreviver. E isso inclui as pessoas de mais idade. Então os mais idosos estão sobrevivendo ao câncer e cada vez vivendo mais. Em terceiro lugar, o impacto do custo em relação a isso. Nós olhamos a previsão de 2020 a 2050, olhando ao custo de 2017, o mundo vai gastar em tratamento de câncer 25,5 trilhões de dólares. Rastreamento de câncer nos Estados Unidos em 2021, 43 bilhões de dólares. E quando a gente olha para o orçamento brasileiro, obviamente que olhando para o setor público, não o privado, ou seja, o número é maior, nós estamos falando de 150 bilhões de reais, qual que seja, a dimensão disso é muito grande. Então, olhar o câncer hoje, no sentido de diagnóstico precoce, o que a gente pode fazer para diminuir a chance do câncer aparecer é fundamental. Eu digo que a gente tem um tripé, que é alimentação saudável, evitando ultraprocessados e gorduras e açúcares inadequados e proteína de qualidade, atividade física regular, e aí eu estou falando de caminhar pelo menos 150 minutos por semana, e, claro, o controle do peso. Então, controlar o peso, uma boa alimentação e atividade física, a gente claramente sabe que a gente pode reduzir o câncer. Depois existem os rastreamentos para o diagnóstico precoce. Perfeito. Por falar nisso, agora toda hora perguntam para a gente, nós clínicos, assim, os pacientes perguntam, o que é exame molecular para o diagnóstico do câncer? Pode dar uma explicação para a gente do que é isso? Se nós olharmos, eu digo isso, que é mais ou menos como a gente tem a nossa identidade. Tá? O nosso CPF, o nosso RG, ou no caso médico como você, o nosso CRM. No passado eu olhava a histologia e o órgão. Quando eu olho histologia e o órgão, eu olho qual o bairro que você mora, em que rua. Hoje, quando a gente olha, eu vejo o teu apartamento com detalhe dentro dele. Qual seja, hoje a gente identifica o tumor baseado nas alterações relacionadas ao DNA do tumor, que é a nossa característica. Então você tem mutações que vão definir, seja o diagnóstico, seja a forma de tratar, inclusive a questão hereditária, que você pode ter os testes no indivíduo, nas células normais, para enxergar se aquele paciente tem risco hereditário de câncer. Hoje em dia se fala muito em imunoterapia, e parece que a imunoterapia revolucionou o tratamento do câncer. Você pode explicar, dar uma explicação para a gente por quê, o que é a imunoterapia? Na verdade, o sistema do organismo, ele tem uma forma nossa, com as nossas células, de matar o câncer. Só que o câncer é uma célula inteligente, ele invade o organismo, prolifera e controla as nossas células que teriam o papel de matar as células do câncer. Quem é essa célula? O linfócito T. Então o linfócito T, ele é paralisado e não consegue agir para matar a célula do câncer. E a gente descobriu, foi o Prêmio Nobel de 2018, que existem 2 pontos de ligação em que estão paralisados. Um ponto é quando o organismo é agredido, a gente lê a agressão e comunica a célula para ela agir. Esse ponto é o CTLA4, que está bloqueado.
Existe um outro ponto, que é a ligação da célula do linfócito T com a célula do tumor. E aí, quando ele se gruda no tumor, ele mata a célula. Esse também está bloqueado. E a ligação é feita através do PD ou PDL1. PD em inglês é Program Death, ou seja, morte programada. Toda célula ela veio ao mundo para nascer, viver e morrer. A célula do câncer esquece que morre. A imunoterapia libera esses dois pontos e o linfócito T vai e mata a célula do câncer, liberando para dentro dela o que a gente chama de citocinas, que é interleucina, interferon, de vários subtipos. Aí a célula morre. E o que a gente viu? Que algumas doenças, por exemplo, como o melanoma, que o paciente vivia com doença metastática um ano e pouco, 1/3 dos casos hoje são curados com melanoma, doença metastática avançada. E tem, obviamente, outras situações que são bastante interessantes. Olha só, usando essa linha de raciocínio, a gente pensa, então, todo câncer vai ter cura, né? Vamos pensar assim. Agora, óbvio que durante esse tratamento, o que acontece de efeito colateral? Quando você libera o linfócito, ele faz o quê? O que pode fazer de agressivo para o organismo? O que ocorre? O linfócito é livre para atuar junto à célula do câncer. E ele se liga nesses pontos que eu falei, PDL, PD1. Outras células do organismo têm a mesma expressão desse PDL1 que a célula do câncer. Então, o imunoterápico age contra o câncer e age contra essas células que estão nos nossos órgãos comuns, como o coração, o pulmão, o fígado, o rim, o músculo, outras glândulas como a tireoide. Você pode ter insuficiência da tireoide, você pode ter uma pneumonite, você pode ter hepatite, você pode ter miocardite. Então você tem alterações de uma agressão do imunoterápico contra a célula do organismo normal, que a gente chama de efeitos imunomediados. Graças a Deus, esses efeitos, em geral, costumam ser controlados e a chance não são tão altas. Obviamente que tem alguns efeitos, como quando você junta 2 imunológicos desse tipo e ter, por exemplo, diarreia e outros eventos que são mais importantes. Agora, uma dúvida sempre que a gente recebe no consultório é o seguinte: o paciente chega e fala, vale a pena, o paciente nunca teve nada, vale a pena fazer uma avaliação genética para saber se eu tenho predisposição a ter câncer? Isso existe, vale a pena? As avaliações genéticas, que a gente chama, que são para uma avaliação de câncer hereditário, vale a pena. Mas o que define o valer a pena é o risco. E o risco tem a ver com a história da família. Então, se você tem um pai ou uma mãe e um irmão que teve câncer de cólon, por exemplo, você deve investigar. A investigação não começa com você, começa com quem teve. Então, aquele paciente que teve, ele faz o rastreamento genético, que é olhar para o seu DNA na sua forma germinativa, não é a doença, são as células normais, e descobrir nessa célula normal se você tem algum defeito na hora que o DNA se multiplica, no reparo dele. E aí você descaracteriza a multiplicação normal da célula. Isso pode ser detectado, mas tem que ter risco familiar existente. E aí sim vale. E aí depois você investiga o restante da família. Mas a partir do paciente que teve o câncer. Interessante, quer dizer, não adianta sair procurando coisas demais que você se perde, não é isso? O grande problema, existe hoje exame, que a gente chama de avaliação do DNA tumoral circulante, através de exame de sangue para a população saudável. A questão é que você detecta alteração no sangue, só que isso é meses, talvez um tempo grande antes do tumor aparecer. Então também não adianta a gente fazer isso. O que tem de interessante hoje é que você tem uma lesão suspeita de câncer, por exemplo, em ovário, que pode ser benigno ou maligno, através da biópsia líquida, que é a pesquisa do ctDNA, eu consigo separar o que é o DNA livre da célula normal do DNA tumoral oriundo dessa lesão do ovário. Aí, por exemplo, eu separo o que é benigno de maligno, que é muito interessante. São coisas novas. São coisas novas, né? E não vai parar de evoluir. Agora, por falar em coisa nova, cardio-oncologia é uma especialidade, subespecialidade nova, né? Você acha que depois que todos nós passamos a estudar cardio-oncologia, o tratamento dos pacientes melhorou? Tudo ficou melhor? O que você acha? Eu acho que o fato da gente poder trabalhar de forma integrada com especialistas,
sejam eles cardiologistas ou de outras áreas, fez com que o cuidado com o paciente melhorasse. Na área de cardio-oncologia, que é uma área que nós estamos envolvidos diretamente, que é super interessante, a gente começa a olhar o paciente antes dele tratar, para identificar fatores de risco, no que ele está tratando, identificar se o remédio ou o tratamento do câncer causa um efeito no coração e fazer protetores ao coração para evitar isso, e nos sobreviventes, que obviamente ele sobrevive ao câncer, tem 15 anos e tem 85 anos de idade, ele tem chance de ter uma doença cardíaca, às vezes não relacionada. Então o envolvimento do cardiologista com o oncologista é vital para o paciente e é muito bacana no nosso dia a dia. Bom, doutor Henrique, foi muito bom. Acho que vai ser muito útil para a população em geral que assistiu e mesmo para colegas que tenham assistido isso, vai ser bastante educativo. Finalizamos hoje por mais um episódio do Dor em Dose, o podcast de saúde da Redditor. Esperamos ter colaborado nas suas dúvidas ou acrescentando informações valiosas para a prevenção, o cuidado e o tratamento de doenças. Siga as redes sociais da Redditor, inscreva-se no canal e acompanhe todos os episódios do Dor em Dose pelo Spotify e YouTube.